Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 1º de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, será realizada pela nossa querida Cecília, e logo depois a nossa querida Claudinha irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos envolver a nossa Cecília para fazer a nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, é um momento de muito agradecimento pela oportunidade que o vosso amor infinito nos proporciona. Estarmos reunidos aqui para mais um momento de aprendizado. Ajuda-nos, Mestre, a internalizar os conceitos, os ensinamentos que são passados aqui para nós. Mas que isso não fique só na intelectualidade, que não fique só no acervo de conhecimentos, mas que integre a nossa vivência, os nossos dias, as nossas reflexões. Ampara-nos, Senhor, pois só conseguiremos esse resultado com a vossa misericórdia. Abençoa-nos, abençoa-nos a tia querida que nos orienta e fica conosco neste momento tão importante para cada um dos corações aqui presentes. Que assim seja. Obrigada, Céci. Filha da Maroca, conta pra gente. Então, nós estamos ainda na conversa de Alexandre com o André. Ele ainda esclarece, André, sobre um comentário que ele fez lá no começo do capítulo, sobre as almas que se desviaram das tarefas religiosas. Ele continua nessa conversa com Alexandre. E Alexandre diz que dos que caem, por desconhecimento, por ignorância, por não saber, não ter o conhecimento do que poderia ser feito nesse plano, e tem os que caem por conta do orgulho, por conta da vaidade, por sugestão desse orgulho, por conta da sugestão dessa vaidade. Aí ele diz o seguinte, que os primeiros que caem por ignorância e por desconhecimento, eles, com a boa vontade, eles aceitam a retificação, eles compreendem que é um momento de retomada do processo que eles viveram. Enquanto que os segundos, aqueles que caem por força do orgulho e da vaidade, eles têm grande dificuldade para reconstruir a humildade, eles têm grande dificuldade para reconhecer, para retificar esses erros, para essa restauração efetiva, para que ela aconteça. E André, ele, muito curioso, ele pergunta a Alexandre, mas olha, se o erro foi de Marinho, na condição de sacerdote, por que o sacrifício dessa mãe? Por que essa insistência dessa mãe na recuperação desse filho? E Alexandre, ele pausa e ele explica que no plano espiritual, muitos irmãos atuam com renúncia, no socorro, no auxílio a outros, corações amados, se sacrificam. Mas no caso da mãe, ele diz que a mãe de Marinho, ela tinha um percentual de culpa na história de Marinho, na história que trouxe Marinho para essa situação que a gente está vendo no capítulo. E ele diz que como mãe, ela teve uma influência sobre o filho, porque havia uma preparação para que Marinho, quando reencarnasse, tivesse uma vida voltada para a filosofia espiritual, e ela insistiu no sacerdócio. Então ela provocou, ela insistiu uma mudança nesse processo para que ele abraçasse o sacerdócio, se tornasse padre, fosse para um seminário. E ele não estava preparado para isso. A preparação de Marinho tinha um caminho. Ele não estava preparado para atuar como sacerdote, como padre. Então a mãe obrigou ele a ir para o seminário, e
E ele se juntou aos jesuítas, né? A ordem que ele atuou foi esse, e ele passou a agir na condição de sacerdote atravessado pela vaidade excessiva, todo o tempo que ele atuou. E aí o André questiona, né, se o Marinho foi conduzido a essa situação com a qual ele não estava preparado para isso. Então seria tão grande assim a culpa dele, já que ele foi, por pressão, segundo André, encaminhado para essa atuação como padre. E Alexandre esclarece que a mãe ela errou pela imprevidência, né? Ela não disse, ela não determinou a Marinho que ele destruísse tudo em volta dele, que ele agia de forma, inclusive, falindo com o que André descreve como abusos criminosos no serviço sagrado. Ou seja, ele cometeu crimes atuando como sacerdote, como padre, né? Então, assim, a mãe colabora na retificação amorosa pela culpa que tem, que ela entende que tem, mas o filho precisa expiar as graves faltas que ele cometeu ao longo do percurso dele. E aí ele encerra a conversa, e aí um pequeno grupo, que é composto por André, Alexandre, a mãe de Marinho e Necésio, um companheiro de trabalho, se reúnem, né, para uma ida até um determinado lugar para poder agir junto a Marinho, fazer esse processo junto a Marinho. E aí André esclarece que Necésio, esse irmão que compõe esse pequeno grupo que vai trabalhar, ele vai atuar como intérprete junto a Marinho, né? Porque ele também já foi padre, Necésio, e ele tinha, segundo André, ele mantém um padrão vibratório que Marinho consegue reconhecer, consegue entender e consegue perceber. E Marinho ele não veria os demais componentes do grupo, ele só veria Necésio, mas ele enxergaria esse colega e Necésio faria o compartilhamento das ideias que os demais do grupo estariam ali ajudando, né? O grupo chega numa igreja de construção muito antiga, né, André descreve, cheia de figuras com expressões criminosas, alguns estão próximos aos altares da igreja, e eles percebem um sacerdote que está vestido, está com uma veste negra, né? Ele está no púlpito, esse sacerdote, ele parece chefiar aquele grupo que está ali, o ambiente, e ele está no púlpito comentando o poder da igreja, né, a que eles pertenciam, e discorrendo uma forma muito particular as próprias teorias sobre o céu e as bem-aventuranças. E no estudo de hoje a gente vai acompanhar a continuação dessa chegada do grupo nesse ambiente. Legal, Claudinha. Obrigada, querida. Então vamos nós dando continuidade na fala do nosso Alexandre e na fala do André, né? Vamos lá então. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre que me explicava gentilmente. Não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares. Como acontece às congregações de criaturas rebeldes, na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por estes infelizes, inconscientemente. Então a gente percebe o quê? Depois da transição da morte, a pessoa continua sendo o que é, continua fazendo o que fazia. E ele diz algo interessante aqui, como acontece as congregações de criaturas rebeldes aí na crosta planetária, os mais inteligentes e sagazes, que são os perspicazes, assumem a direção. Mudou? É aqui assim também, né? Quando ele fala que esses males são praticados por inconsciente, né? Inconscientemente, é porque não tem consciência do mal que estão fazendo a si próprios. É do mal que está sendo feito a si próprio, não tem essa consciência. Quando nós estamos fazendo mal, nós não temos consciência, porque normalmente você faz o mal porque você acha que é um bem para você, né? Você faz o mal, você vai se dar bem, olha, eu estou me vingando,
olha, eu estou desviando aqui, que eu quero me dar bem ali. Olha, você está entendendo? Então, todo movimento de mal é para você se beneficiar de alguma forma. Só que isso é um movimento que você não tem consciência do mal que você está fazendo para você mesmo. Exclamou André Luiz com espanto. Oh, como podem entronizar a ignorância a este ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Então, não são pessoas que não têm, são religiosos, são sacerdotes, pessoas que conhecem ali a lei. Aí ele pergunta, poxa, mas se são criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam a realizar o mal? Esclareceu o bondoso Alexandre. Trata-se de ação maléfica inconsciente. Novamente ele repete a palavra inconsciente. Respondeu André Luiz aturdido. Mas, por que contrassenso as almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? Já estão desencarnados, sabem que são espírito e ainda assim eles não se rendem, não conseguem entender, né? Depois já são espíritos, estão desencarnados, sabem que existe a continuidade, não existe mais a ideia do céu e inferno. Grande parte daquilo que eles aprenderam na Terra já não bate com o que eles estão vivendo. Isso já não seria o suficiente para eles mudarem a sua linha de raciocínio? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos. Decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investidos na posse dos tesouros evangélicos, abalançaram-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais de inquisição cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade de Nosso Senhor. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos, abre aspas, céus automáticos, fecha aspas. Temos realidades. O Alexandre deu um pisão no nosso pé. E a tia diz, desceu o chicote, né? Foi chibatada. Porque ele pensou, mas poxa, eles sabem tanto, por que não mudaram? Por que não entendem? Por que não compreendem? Aí ele devolveu. Né? Isso é algo novo? Não. As maiores guerras foram as guerras religiosas. Nós tivemos aí praticamente 1000 anos de guerra. De guerra religiosa, nós não estamos falando de 10, 5 anos de Segunda Guerra, Primeira Guerra, não. Nós estamos falando de 1000 anos. É o período da Idade Média. São 1000 anos de perseguições, de morte, de guerra, em nome de Deus, em nome do Senhor. E o período da Inquisição? Quer conhecer um pontinho só da Inquisição? Vai estudar a obra Renúncia. Renúncia, de Alcione. Porque sempre que a gente fala de Inquisição, a gente só pensa em Igreja Católica. Não, houve também a Inquisição protestante. Então era interessante a gente estudar para nós entendermos. E as torturas? E na verdade tudo era um jogo de poder. Não era pelo Cristo. E aí a gente traz um dia de hoje. Nós estudamos o Espiritismo. Estudamos. É uma doutrina clara, direta, que não nos deixa nada é isso. Nos explica a lei da ação e reação. Todos nós temos essas lições há anos. E nós somos pessoas corrigidas, refeitas, melhores? Se não é fácil para nós, por que será fácil para eles? Se nós não mudamos, por que eles irão mudar? Então, o que o Alexandre está fazendo? Está nos colocando aqui no mesmo saco. Né? No mesmo saco de farinha, como a gente diz, né?
Todos nós estamos ali. A gente tem um conhecimento, a gente tem um conteúdo, mas a gente não aplica na nossa vida, no nosso cotidiano. Né? Sem disfarçar meu assombro, voltou André Luiz a indagar. Todavia, como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? Curiosidade, eles estão dentro desse templo, vestidos de roupas escuras, são perversos, acabam aí mirabolando coisas perversas. Aí ele faz algumas perguntas. Como é que vivem essas criaturas? Ela obedece uma organização, e essa organização é a criação delas mesmas? Possui sistemas deles? O André quer saber. Esclareceu o instrutor. A maioria aqui é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Qual é a função do parasita? É a função do parasita. É um peso que sobrecarrega um outro. É um peso que sobrecarrega o outro. Que se alimenta do outro. É um explorador. Então, ele diz assim: a maioria aqui é constituída de entidade desencarnada em situação de parasitismo, de explorar o outro, de sugar do outro. Não tem vida própria, não constrói, apenas suga. Então, quantos não estão nessa condição? Então, esse grupo que está aí, a maioria, como ele fala, é constituído de entidade desencarnada em situações de parasitismo. E muitas vezes nós estamos encarnados na situação de parasitismo. É tipo assim, o que eu faço de bom? O que eu construo de bom? O que eu faço para a vida? Ou eu só recebo da vida como um parasita? Se eu estou nesse movimento de parasita, a quem eu estou servindo? Não é a Deus, não é a Cristo. Continua. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas as quais se reúnem e na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Quando Jesus diz assim, haverá prantos e ranger de dentes, quando Jesus diz assim, para essa classe de espíritos, quando Jesus conversa com os espíritos com muito respeito, é porque o Senhor sabe dessas falanges de espíritos perversos que se reúnem para destruir uma sociedade. Então, não é brincadeira, o espiritismo não é brincadeira, por isso que nós temos que estar muito vigilantes para nós não adoecermos, para nós não nos permitirmos cair em tentação, nessa influência. Nós temos que vigiar muito a matriz do nosso coração. Os pontos fracos, gente, de queda de um ser humano que eles estudam, primeiro é a vaidade, o orgulho, egoísmo, sensualidade. Ele pega esses pontos e nos destrói. A gente perde uma encarnação. E eles não estão nem aí. A crucificação de Jesus, aquilo ali foi uma influência perversa. Foi uma obsessão coletiva. O que aquele homem fez de mal a uma sociedade? Para ter despertado tanto ódio. O quê? É aquilo que a gente falou ainda há pouco. A Marli perguntou, mas tia,
não era para cumprir o que estava escrito? Nunca Deus vai fazer uma construção de algo em que os seus filhos tenham que sujar as mãos. Aquilo ali foi o nosso livre-arbítrio. Os elementos que foram usados para que acontecesse o que estava escrito, eles usaram o livre-arbítrio. Na verdade, ninguém ali, por exemplo, Caifás não nasceu para julgar Jesus. Pilatos não nasceu para lavar as mãos. Ninguém nasceu para fazer o mal. Ninguém. Nós fizemos pelo nosso livre-arbítrio. Até porque Jesus não deu nenhum motivo para ninguém fazer mal a ele. Ele foi conduzido até Pilatos. Ele foi conduzido. Então, o que nós temos que entender é isso. A gente sempre acha que o mal foi programado para acontecer. Não. Poderia acontecer. Por que os Espíritos não nos dão data? Quando foi que Jesus chegou com os discípulos e disse tudo o que ia acontecer com ele? Foi 1 ano antes? 2 anos antes? Foi dias. Porque ele sabia do que estava sendo já programado. Foi dias. Então poderia acontecer, mas também não poderia. Foi por isso que ele veio. Como nós, espíritas, o cristianismo, acabou o cristianismo. Nós temos hoje qualquer coisa menos cristianismo nas religiões. E isso foi resultado das nossas atitudes. Qual é a função da doutrina espírita? Reviver o cristianismo. A pergunta é, estamos fazendo isso? Então, isso é livre-arbítrio. Por que eu bato muito nessa tecla de nós termos muito cuidado para não elitizar o espiritismo? Por que eu bato muito na tecla de estar cobrando para seminário, congresso, inscrição de 150? É uma mixaria para você, mas tem muita gente que não tem. Por que eu digo que toda casa espírita tem que ter uma biblioteca para emprestar os livros para quem não pode comprar? Hoje uma obra Paulo Estevam é 80, 90 reais. É uma obra espetacular, mas nem todo mundo tem acesso. A vida está difícil, gente. Às vezes a gente está preso no nosso mundinho, mas a gente não percebe a dificuldade que está lá fora. Então, o propósito do cristianismo não é afastar os necessitados, é acolher os necessitados. Acolher os simples. E é esse o nosso cuidado com os estudos, para a gente não transformar o estudo intelectualizado. Eu vou pegar sempre palavra, vou explicar o que significa, vou ticar bem ticadinho, porque eu quero estar em paz com a minha consciência. Não queremos transformar esse estudo em algo intelectual. Todos têm o direito de aprender e de entender o que estão nessa obra. Então, esses espíritos perversos, eles sabem, tanto é que Jesus, vocês vão recordar disso, daquele espírito que disse assim, Jesus de Nazaré, eu sei quem tu és. Eles sabiam da vinda do Cristo e se reuniram para fazer com que aquilo não desse certo. Só que não deu certo aparentemente. Parecia que Jesus era um derrotado. Só que ninguém matou Jesus. Jesus continua vivo. E foram 350 anos de cristianismo em luta. Era leão, era fogo, era fogueira, era pote, era azeite quente, era pedradas. E eles não desistiram, né? Mas é a luta. Então hoje, nós não somos convidados a irmos a um circo e entregarmos a vida. A nossa luta mesquinha do dia a dia é contra as nossas mazelas íntimas. Esse é nosso circo medíocre, né? É calar a boca muitas vezes, aprender a servir, aprender a sacrificar-se por essas coisas miudinhas que a gente não quer se sacrificar. E isso tudo que a gente não quer, acaba sendo uma porta muito larga para obsessão. E a vida é breve, daqui a pouco a gente está voltando.
E aí a gente vê, olha para trás e dizer, puxa, era só isso aqui que eu tinha que fazer? Era só isso. Só isso. E você não fez. Nós reencarnamos às vezes para resolver só um problema. Só um. E a gente não quer. Quando é que eu sei que é uma fatura? Que a gente foge. A gente está com raiva, a gente não quer fazer. Esse é o sinal que foi para isso que você nasceu. Vamos ticar. A maioria é constituída de entidades desencarnadas em situação de... Já explicamos isso aí. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas às quais eles estão reunidos. Pesam naturalmente na economia psíquica, aonde eles estão, as quais se reúnem, e também, caso eles estejam, na atmosfera dos lares que as acolhem. Essas entidades parasitas. Se eu tenho uma atitude parasita dentro da minha casa, eu vou acolher esse tipo de espíritos. Quanto mais a gente estuda, vou falar porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que todos os ensinos de Jesus é para nós termos saúde mental, saúde física e amparo espiritual. Todas as lições de Jesus. Um servidor do Cristo, ele vai receber pedradas. Mas é muito melhor uma pedrada do que uma influência espiritual em que você se contamina. É melhor uma chicotada do que você perder a sua alma. Como diz os espíritos, né? Como dizia o Paulo, de joelho até todo desconjuntado. Mas você não perde a alma. Então é melhor atingir o corpo do que a gente se permitir atingir a alma. E é quando atinge a alma que a gente perde a encarnação. Não é quando a gente leva a pedrada. É quando atinge a alma. Que a gente se corrompe. Não creia, porém, na existência de organizações nas zonas inferiores. Não creia, porém, na inexistência de organizações nas zonas inferiores. Ou seja, tem... E muitas, né, Augusto? Gúbio que o diga, lá no livro Libertação, que nós já fizemos, né? Essas organizações, existem e em grande número. Nem um e nem dois, em grande número. Não obstante os ascendentes, a dizer, tia, porque Deus permite. Meus amores, é livre-arbítrio. Eu poderia até perguntar, por que ele permite você existir? Acaso és um anjo de candura? Fazes o bem 24 horas? Qual é a diferença? Permite, são filhos de Deus. Mas nós não somos vítimas deles. Nós somos sócios. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente estuda, ai meu Deus, tia, então tem um grande número de organizações de zonas inferiores? Tem. Mas eu é que me associo a eles. Volto a repetir. Eles poderão nos dar pedradas? Poderão. Até a gente cair, a gente pode até cair. Não tem problema atingir o corpo. O que nós devemos estar vigilantes é que não atinja a alma. Que eu não me destrua na condição de espírito. Então, a maior destruição não seria a destruição do corpo, é a destruição da alma. Então, para que ele destrua a alma, é necessário que eu me torne um sócio. Que eu venha anuir com as sugestões que eles estão nos dando. São sugestões. É por isso que nós temos que estar muito atentos a essas ideias que chegam na nossa cabeça.
Tia, como é que eu posso saber? É só tu imaginar se essa ideia que está vindo na tua cabeça, se essa ideia provém de Jesus. Essa ideia não combina nada com Jesus. Pode cortar. Não, essa ideia é bem de Jesus mesmo. Por quê? Porque ela é sinônimo de sacrifício. Toda vez que tem sacrifício, é lição de Jesus. Toda vez que tem egoísmo e eu, o ego, aí... E, gente, só uma ressalva. A gente acha que esses nossos irmãos, essas organizações, é uma organização, não é bagunçado, não. Nós achamos que essas organizações, elas vêm para nos fazer o mal. Não. O mal é a pedrada que a gente cai. Essas organizações, elas vêm para dar o que nós queremos. Né? Ela dá exatamente o que a gente quer. E a gente se perde totalmente. É uma faculdade que tu estava esperando na hora do trabalho espírita. Tu abandona o espiritismo e vai fazer a tua faculdade naquele horário. É aquela relação que faz tu largar tudo, tu vai viver aquela relação, aquele amor que não é amor louco. É aquele trabalho espetacular que vai te pagar maravilhosamente bem, mas que tu não vai ter tempo para nada. Vocês estão entendendo? Não subestime esses irmãos. É aquele cargo, aquele cargo. E a gente cai. E larga tudo. Eu tenho 33 anos de espiritismo. Eu posso fazer já uma história de quantas vezes eu já vi isso. E o trabalhador abandona tudo. Eu digo que eu não sou uma adolescente de 15 anos estudando espiritismo. O cabelo já está branco. E eu já estudo mesmo. Eu estudo essa doutrina há 33. Desde quando eu entrei, eu estudo, mergulho mesmo. Não estou me vai descendo, não. Estou falando que eu não estou brincando com isso. Isso para mim não é uma brincadeira. Então, quando eu falo, eu não estou... É resultado, realmente. Então, por que a tia traz isso? Para nós ficarmos muito atentos a esses convites que vão aparecendo na nossa vida, que a gente acaba caindo. Então, sempre que a gente fala nessas organizações criminosas, zonas inferiores, a gente sempre imagina assim. É coisa do dia a dia. Então, todo tempo eu tenho que estar vigilante. O que eu vou falar, como eu vou falar, por que eu vou falar, o que está no meu coração, para que eu não seja instrumento do mal. E ele continua. Elas existem e em grande número, não obstante, ou seja, apesar dos ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Eles dizem assim, porque a gente diz assim, o que acabou com o Centro Espírita, que é uma organização? O povo lá é muito vaidoso, orgulhoso, acabou. Então ele diz, apesar deles estarem ali, como ele diz aqui, em grande quantidade, não é isso? Ele usa o quê? Não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Apesar de tudo isso, tem um monte. Não acaba, não. Nós aqui a gente acaba com a nossa, porque não tem como... O trabalho do Cristo não tem como se unir com vaidade, orgulho, prepotência. Não vai. Todo trabalho que eu rotulo o trabalho do Cristo, mas que é movido por esse tipo de comportamento, é um trabalho que não vai para frente. Ele não vai para frente, ele acaba. É coisa de poucos anos. Porque o Cristo não está presente. Então, eles, apesar de tudo isso, tem um monte de organização. Em semelhantes agrupamentos, dominam o quem, gente? Os gênios da perversidade. E perversidade o quê? O que é deliberado? É exatamente. Planejada, programada, anotado direitinho. Vamos aqui. Então,
nós não venhamos a pensar que a coisa é feita de qualquer jeito. É por isso que a gente fala, eles estudam, analisam. Olha, vamos direcionar a Lígia. Lígia está começando a incomodar. Dando um exemplo, está fazendo trabalho, está começando a incomodar esse trabalho dela. Começando a trazer um certo prejuízo. Vai um grupo lá para a casa da Lígia. Vai. Vai ficar lá dias anotando tudo. Tudo. Volta, está aqui. Tudo que nós anotamos dela. Então vamos estudar. O que a Lígia mais quer? É isso aqui. Então vamos dar para ela. Então é por isso que quando nós nos avoramos ao trabalho do Cristo, nós temos que estar muito vigilantes. E tentar fechar todas as portas que possam ser espaço para adentrar esses corações. Todas as portas. Tentar fechar o máximo. Então a gente pensa, a própria sensualidade, álcool, bebidas todas, drogas ilícitas, fofocas, poder, o orgulho. Então tudo isso são portas, brechas, portas arreganhadas, que eles dizem, não, vamos trabalhar nisso aqui, esse aqui é o ponto fraco. E destrói, acabou o trabalho que a pessoa estava fazendo. Eu vou dar bastante ênfase nisso, que é para a gente ter mais responsabilidade com as nossas atitudes, né? Em semelhantes agrupamentos, dominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. O que ele está querendo dizer? O André Luiz achou que esse grupo que está dentro da igreja, que é um grupo que estão vestidos de batinas escuras, né? E ele está achando que são espíritos perversos, são espíritos sombrios. Lembra que ele usou o termo patibular, né? Com aquela expressão assim de malfeitores. Ele disse, olha, isso aqui é fichinha. Ele diz aqui, olha. Aqui, sob os nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas, esses sacerdotes. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Dá medo, né? Dá medo. Mas, Carmen, o mal que nos faz mal é o mal que está dentro de nós. Por isso, Pai, livra-nos de todo o mal. Pai Nosso, presta atenção no Pai Nosso que Jesus nos ensina. Santificado seja o teu nome. A gente santifica o nome de Deus nas nossas atitudes? Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ó vosso reino. Seja feita a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, o trabalho, dá-nos hoje, de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em tentação. A tentação, ela está fora ou está dentro? Livra-nos de todo mal. Você vê que são duas coisas diferentes. Não nos deixe cair na tentação que está dentro de nós e livra-nos de todo mal. A tentação é algo que está dentro. Vamos explicar isso? Tá, uma coisa que eu adoro, eu gosto de comer e não posso, eu como e passo mal. Né? Então vamos colocar aqui um alimento, um vatapá. É uma tentação para mim? É. Mas é uma tentação por quê? Porque eu gosto. Então para mim é uma tentação, é um sacrifício. Então, ou seja, o problema é o do vatapá ou é do desejo que eu tenho? Está dentro, então a tentação que me faz mal é a tentação que está dentro. Se por um acaso, aí eu vou pegar aqui, coloca uma taça de uma bebida alcoólica. É uma tentação para mim? Eu não suporto álcool.
Aí se o espírito chegar aqui e quiser tomar a taça de alguma coisa, ele tem como me influenciar? Não, porque não terá ressonância dentro de mim. Agora, se for para o vatapá, né? O problema é o vatapá, por causa da gordura, por causa do pão, né? Que é feito de pão, eu tenho uma série. Então, a gente percebe que aí você começa a não mais ter medo do mal que está fora, mas entender que o mal que me faz mal é o que está dentro de mim. Se eu combater esse mal que está dentro de mim, eu vou receber pedradas, mas moralmente eu não caio. Entende? Então eu não tenho que ter medo das pedradas. Jesus não se entregou numa cruz? Ele não entregou o corpo, não aceitou? Ele não permitiu? Mas ele perdeu a alma. Mas Pilatos perdeu. Judas perdeu. Caifás perdeu. E tantos outros. Então, é isso que a gente tem que ter na cabeça, né? Entender que existe, né? Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Existe. O Pai Nosso está certo? Está certo. Jesus estava certo quando nos falava? Sim. Então, o que nos falta não é mais informação. O que nos falta é vontade firme para nos tornarmos pessoas melhores. Vigilância constante. Vigilância constante realmente. Vamos parar aí? Porque eu sei que foi muito hoje, né? E vale a pena a gente parar nessa lição para a gente ficar no processo realmente de reflexão constante. Entendeu, Carmen? Faz sentido? Só faz, né, Mar? Estudo sério, assim no ticadinho. Quando as pessoas começam a... Por exemplo, vocês vêm para um estudo desse. Esse estudo começa a mexer com o teu mundo íntimo. Você pode ter certeza, você vai receber um ataque dos bons. Para não vir, para se incomodar, para criar antipatia por A, por B, pelo C, pela dirigente. Gente, eu vejo isso, já vi, vejo. Mas a pessoa não se apercebe que é porque o estudo está fazendo com que ela comece a se incomodar, comece a mudar, e aí começa a minar realmente esse tipo de comportamento para a pessoa não ir mais. E eles vão tentando. Se ele não conseguir dessa forma, vamos outra. Por quê? Porque é organizado. É organizado. Vamos tentando de todas as formas. Depois que a gente passar por todas as tentativas, e que está lá no livro dos Espíritos, o que eles fazem? Desistem. Sim, no missionário. Tentaram de todas as formas. E mesmo esses espíritos, quando eles percebem que tentou, não conseguiu, o que eles fazem? Eles desistem e vão embora. Isso fica muito claro quando a gente também trabalha em reunião mediúnica, né? Tudo acontece no dia da reunião para você. Tudo acontece se você não tiver. Por isso que está lá o livro Desobsessão, um livro fininho, simples, mas direto, que fala justamente nessa disciplina que nós devemos ter em relação ao comprometimento do trabalho. Alguma colocação, alguma pergunta, meus irmãos? A gente não está sozinho nesse trabalho. Foi bom, gente? Nenhuma dúvida? Ficou bem clarinho? Bem claro. Muita reflexão, né? Muita reflexão. Mexe. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então a gente percebe o quê? Depois da transição da morte, a pessoa continua sendo o que é, continua fazendo o que fazia. Quando ele fala que esses males são praticados por inconscientemente, é porque não tem consciência do mal que estão fazendo a si próprios. Normalmente você faz o mal porque você acha que é um bem para você. Mas é a luta. Então hoje nós não somos convidados a irmos a um circo e entregarmos a vida. A nossa luta mesquinha do dia a dia é contra as nossas mazelas íntimas. Essa é nosso circo. É calar a boca muitas vezes, aprender a servir, aprender a sacrificar-se por essas coisas miudinhas que a gente não quer se sacrificar. E a vida é breve, daqui a pouco a gente está voltando. E aí a gente vê, olha para trás e diz, puxa, era só isso aqui que eu tinha que fazer? Era só isso. Só isso. E você não fez. Quanto mais a gente estuda, vou falar porque quanto mais eu estudo, mais eu percebo que todos os ensinos de Jesus é para nós termos saúde mental, saúde física e amparo espiritual. Um servidor do Cristo, ele vai receber pedradas, mas é muito melhor uma pedrada do que uma influência espiritual em que você se contamina. É melhor uma chicotada do que você perder a sua alma. Aí você começa a não mais ter medo do mal que está fora, mas entender que o mal que me faz mal é o que está dentro de mim. Se eu combater esse mal que está dentro de mim, eu vou receber pedradas, mas moralmente eu não caio. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então vamos envolver o nosso irmão Paulo para fazer nossa prece de gratidão. Senhor Jesus de Nazaré, é com grande alegria que estamos aqui, recolhendo as vossas luzes, essas que nos são permitidas, essas que podemos alcançar. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade. Te pedimos que possamos, no próximo estudo, estarmos aqui, imbuído com esse desejo de aprender um pouco mais, imbuídos e conscientes da nossa necessidade de aprimoramento do Espírito. Que possamos, Senhor Jesus, sobre a vossa orientação, sobre o auxílio da vossa espiritualidade bendita, empreender esses ensinamentos para o nosso aperfeiçoamento. Senhor Jesus de Nazaré, que a vossa misericórdia, que os vossos anjos nos conduzam aos nossos lares e que as energias positivas possam nos acompanhar hoje e sempre, e assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook.
No Instagram somos @EOSManaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.